Então tá bom, gente. Então, sejam bem-vindos à nossa primeira aula remota de bioquímica clínica. E hoje a gente vai dar continuidade aqui sobre um assunto relativamente tranquilo, né, de trabalhar, que é o tipo de análise de amostras biológicas que vocês poderão trabalhar nos laboratórios, né? Então, na aula passada, a gente estava falando sobre sangue. Só vou colocar o relógio para cronometrar aqui, para eu não passar muito do tempo. Então, na aula passada, a gente vinha falando a respeito de sangue, e nessa aula, a gente vai falar de outras amostras, né? Como, por exemplo, urina. Então, amostras de urina também são extremamente frequentes. Elas servem para analisar enfermidades, né? Alterações pré-renais ou alterações sistêmicas, como alterações hepáticas, alterações metabólicas. Doenças renais, então se a gente tem uma disfunção do glomérulo, uma disfunção das células tubulares do rim, ou alterações pós-renais, então se a gente tem alteração de vesícula urinária, de ureter, de uretra, isso vai aparecer de alguma forma nos exames de urina, né? Então, distúrbios hepáticos, diabetes mellitus, degradação muscular, que seriam alterações pré-renais, né? E então, que são utilizadas aí como amostra a urina para fazer diagnóstico ou acompanhamento dessas doenças. A urina, então, né? Como que ela deve ser coletada e armazenada? Então, sempre é indicado fazer limpeza da genitália, né? Normalmente com água, né? Evitar a utilização de sabão, porque o sabão, uma vez que entra em contato com a urina, ele também pode alterar a composição da urina e a característica bioquímica da urina. Daí, o tipo de coleta de urina vai ser específico para cada tipo de análise que vai ser feita, né? Então, por exemplo, é solicitado fazer coleta da primeira amostra da manhã, porque ela é mais concentrada, né? Então, passou-se ali a noite produzindo, filtrando o sangue, então ela é mais concentrada em excrementos, né? Excretas. E aí, normalmente, essas amostras, elas são utilizadas para fazer, por exemplo, exames microscópicos, quando quer se analisar células que estão presentes na urina, concentração de proteínas, porque as proteínas não devem estar presentes na urina, né? Elas ficam barradas na filtração glomerular. Uma vez presentes na urina, estão indicando, então, uma alteração na filtração renal, indicativo de lesão, de uma insuficiência renal. E o exame de beta-HCG, por exemplo, né? Porque o beta-HCG está mais concentrado na manhã, porque passou a noite toda produzindo e sendo filtrado e liberado na urina. Então, ele, aumentando a sua concentração, aumenta a chance de fazer um diagnóstico precoce de gestação. Urina de 24 horas também pode ser solicitado o primeiro jato de urina, ou a urina deve ser cortada e intermitente para coletar a porção intermediária da urina produzida. Ela também pode ser coletada com o uso de catéter, né? Então, pode ser um catéter vesical, que é passado, uretral, perdão, que é passado e que vai até a vesícula urinária e de lá é drenado a urina. Normalmente, quando a gente tem pacientes que estão acamados ou pacientes que estão em estado muito grave, né? Ou pacientes que têm obstrução uretral. Então, passa-se a cânula e consegue-se drenar essa urina e eventualmente coletar para fazer exames. Utiliza-se também muito catéter quando quer fazer análise microbiológica, para evitar a contaminação da urina por micro-organismos que estejam presentes ali na genitália, né? E aí a gente tem, né, esse frasquinho aqui que é o coletor universal de urina, e esse frasco grandão aqui que é utilizado para coleta de urina de 24 horas, né? Daí tem algumas indicações em relação a como se coletar a urina de 24 horas, né? Então, o paciente nunca deve urinar diretamente dentro desse frasco. Ele deve urinar num frasquinho ou desse tipo aqui, ou algum outro oferecido pelo laboratório, e aí ele deposita a urina coletada aqui dentro. Isso para evitar, né, que ele acabe contaminando toda a urina que já foi coletada aqui por algum ato falho,
né, do momento, ou que ele perca a amostra que está aqui dentro. Dentro desse frasco aqui de urina de 24 horas, normalmente vem uma solução aqui dentro, que é uma solução conservante, que é para evitar que essa urina sofra alterações por metabolização de moléculas, por exemplo, de glicose, se a gente está falando de um paciente diabético. Então, se tem bactérias ali, essas bactérias podem, né, eventualmente metabolizar a glicose e isso altera o resultado do exame de sangue. Então, utiliza-se como conservantes substâncias ácidas ou alcalinas que acabam neutralizando a ação dessas bactérias, dessas células, e aí a gente mantém relativamente estável a característica metabólica da urina produzida. Uma vez coletada a urina, ela tem que ficar armazenada em geladeira, né? Temperatura de geladeira, essa daqui. Toda vez que a gente for manipular a urina, isso já lá no laboratório, a gente precisa alicotar, homogeneizar muito bem no momento de coletar uma alíquota, né? Para evitar que a gente pegue uma amostra que não representa a totalidade da urina. Porque a urina ela é composta por elementos que podem se sedimentar com o tempo, né? Então, se a gente não agita, acabamos coletando uma fração da urina que não representa o todo. E aí a gente tem um desvio aí, um erro analítico, né, da análise dessa amostra. Então, olha lá, como conservantes, né, quais são as funções dos conservantes? Reduzir a ação bacteriana para reduzir a decomposição química desses componentes da urina e para solubilizar também alguns componentes, para evitar degradação, para evitar a degradação dessas moléculas que compõem a urina. Daí tem várias etapas, tem 3 etapas da análise, da urinálise, né? Da análise da urina, que são a análise física, química e a sedimentoscopia. A análise física é a análise de coloração da urina, do aspecto, da densidade da urina. Então, uma vez que você olha a urina, você consegue identificar a cor. A cor dela muitas vezes está relacionada com o estado de hidratação do indivíduo, mas também pode estar relacionado com algumas alterações metabólicas. Aspecto da urina, límpida, turva, leitosa. O normal é ela ser límpida, ela pode estar turva devido a uma infecção bacteriana ou devido a sedimentos de cristais, né, de sais minerais que estão se depositando, formando cálculos vesicais ou cálculos renais, e isso acaba aparecendo uma turbidez na urina. Leitosa, ela pode se apresentar com esse aspecto quando a gente tem uma alteração dos vasos linfáticos da região intestinal. Então, a obstrução do fluxo linfático pode levar a um desvio desses vasos linfáticos que desviam o fluxo de gordura absorvida do intestino até o rim. E aí a urina fica muito carregada, com aspecto leitoso devido à quantidade de gordura presente ali. E densidade, né? Então, a densidade da urina a gente avalia com aquele densitômetro, parece uma luneta. Tem uma imagem aqui, daqui a pouco vai aparecer para vocês. Então, Quer fazer pergunta, Débora? Ou só fazer um oi? Então tá, oi! Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, pode perguntar. Análise química, então, da urina. Análise de pH, da concentração de glicose, proteínas totais, creatinina, hormônios e algumas drogas também, como a maconha, o êxtase, a cocaína, podem ser encontradas na urina, né? Todas essas análises químicas aqui podem ser realizadas com aquelas tiras. Então, são exames relativamente rápidos de serem realizados, rápidos e simples, né, de serem realizados. Exceto esses aqui, né, de drogas, porque daí já são análises mais extensas, que utilizam muitas vezes de cromatografia, para a gente poder identificar essas moléculas na urina. Sedimentoscopia. Então, é a análise das células e de todos aqueles componentes que se sedimentam, né? Quando a gente deixa a urina parada por um tempo. Então, análise da quantidade de leucócitos, hemácias, células epiteliais, bactérias,
cilindros e cristais e fungos, né? Então, esses elementos todos aqui, eles não devem aparecer na urina. Leucócitos não devem aparecer, masses não devem aparecer, células epiteliais. Eventualmente, existe ali uma quantidade mínima que pode estar presente, né? Porque a vesícula urinária, a uretra, mesmo os túbulos contorcidos dos néfrons, eles podem liberar, eventualmente, algumas de suas células, e a gente vai encontrar essas células na urina. Mas a quantidade é mínima, existe uma taxa máxima que é considerada normal. Bactérias, as bactérias elas não devem estar presentes. Elas aparecem eventualmente quando a gente tem uma contaminação mesmo pela genitália externa, né? Mas a uretra, o canal da uretra, a vesícula urinária, a ureteres tem que ser assépticos, né? Não contém bactérias. Cristais, a gente tem a formação de cristais porque na urina a gente tem a eliminação de bastante sais minerais no nosso corpo. Só que a quantidade e o tipo dos cristais são específicos, né? Ultrapassando esses limites ou aparecendo cristais de características diferentes, a gente consegue identificar, por exemplo, a formação de cálculos em determinado ao longo, né, dos túbulos que formam o sistema urinário. É muito interessante porque desses cristais, o formato deles já diz o tipo de cálculo renal que essa pessoa é predisposta a desenvolver, ou é o tipo de cálculo renal que essa pessoa tem no seu sistema urinário. Então, é bastante interessante. E daí, fungos, né? Que também não devem estar presentes na urina. Então aqui a gente tem essas tirinhas, né? Por exemplo, são muito utilizadas para fazer aferição de pH, tiras de pH, e também são tiras semelhantes a essa que podem ser utilizadas para quantificar glicose, proteínas, creatinina, ureia e outros componentes químicos, né, da urina. Esse daqui é o densitômetro, então a gente coloca uma gota de urina aqui nessa plaquinha azul, fecha, tem um vidrinho aqui, esse vidrinho fecha aqui por cima, e aí quando a gente coloca o olho aqui, e olha contra a luz, a gente enxerga uma escala semelhante a essa daqui. E aí essa escala, ela diz pra gente a concentração da urina, a densidade da urina. Bem Prof, simples. eu acho que alguém fez uma pergunta. Quem fez uma pergunta? Apareceu aqui, não vi. No chat? É. Foi o Matheus. Fala, Ah, Matheus. isso. Ai, senhor, eu não consigo abrir. O que ele Ele perguntou? perguntou sobre Cilindros? cilindros. Os cilindros são células cilíndricas. É o formato da célula. Tudo bem? É o formato das Beleza. células. Uhum. A coloração da urina. Então, isso aqui é uma escala de coloração que diz o nível de hidratação. Então, aqui são pessoas menos hidratadas, que daí tem a concentração aumentada da urina e por isso essa coloração mais escura, e pessoas bem hidratadas, que têm, né, a urina bem límpida, tá? Isso daqui também pode acontecer, né? Atletas podem apresentar esse tipo de coloração de urina, principalmente quando tem um esforço físico muito intenso. Isso daqui é sinal de lesão muscular, né? Ou de treinamento muscular muito intenso, que houve rompimento de fibra muscular, e aí a gente tem a liberação de mioglobina. E a mioglobina deixa a urina com essa coloração bastante escura. Tem algumas alterações musculares, como lesões musculares mesmo, trauma muscular muito intenso, vírus que acabam causando degradação muscular. A gente tem a mioglobina sendo exposta e daí a formação desse tipo de urina. Pode ter urina com coloração mais vermelha e daí pode estar relacionado com a presença de hemácias, né, na urina. E enfim, basicamente são esses tipos de cores aí que a gente encontra. Fezes, gente, né?
Então, existem algumas análises que a gente faz com as fezes. Por exemplo, análise de sangue oculto. O que é isso? É a presença de sangue em uma quantidade muito pequena nas fezes, que não é detectada por alteração de coloração. Porque quando a gente tem, por exemplo, diarreia hemorrágica, a coloração das fezes é bastante alterada, o odor é bastante alterado. Mas quando a gente tem pequenas quantidades de sangue saindo lentamente do sistema digestório para a luz do trato gastrointestinal, a gente vai ter a presença de sangue oculto nas fezes. Então, é para diagnóstico de úlceras gástricas ou úlceras intestinais, microhemorragias causadas às vezes por neoplasias presentes no trato gastrointestinal. E aí a gente faz essa pesquisa de sangue oculto. Eu vou mostrar para vocês um teste que é utilizado para fazer esse tipo de análise. Tem os exames coproparasitológicos, que permitem fazer a identificação de parasitas que podem, né, eventualmente estar parasitando ali o trato gastrointestinal. Análise de mecônio. Mecônio é o primeiro bolo fecal que é produzido pelo bebê. Então, as primeiras fezes do bebê é chamada de mecônio. E ela serve para detecção de uso de drogas pelas mães. Então, é bem interessante. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem alguns estudos que mostram índices maiores de uso de drogas por mães em comparação com a população em geral. É meio bizarro, assim, sabe? Daí, claro, tem a ver com o tipo de população que é utilizada nesses estudos e tudo mais. Mas é interessante. Então, tipo, o índice de mães que fazem uso de drogas ao longo da gestação acaba ficando num percentual maior do que o uso em geral pela população. Bem bizarro, mas enfim. Análise, então, de mecônio. E isso pode estar associado aqui com a guarda, né, da criança. Então, eventualmente relacionado aí com processos jurídicos. E a composição também das fezes é algo que se analisa. Então, a quantidade de gordura total nas fezes pode estar relacionado com a alteração de absorção e de digestão. Quando a pessoa tem alterações pancreáticas, uma pancreatite ou neoplasias pancreáticas que estão reduzindo a função exócrina do pâncreas, vai aumentar a quantidade de gordura íntegra nas fezes, porque o pâncreas produz o suco pancreático, que é rico em lipase e que auxilia na decomposição da gordura para ela ser absorvida posteriormente. Então, se a gente não tem lipases sendo produzidas e liberadas de forma normal, a gente vai ter o aumento da concentração de gordura total nas fezes. Esse aqui é um ensaio, um teste, então, de laboratório, um kit, né, comercial, que é utilizado para sangue oculto. Então, como que ele funciona? É um imunoensaio. Imuno quer dizer que é utilizado uma reação imunológica, né? É utilizado um anticorpo para detecção de sangue nas fezes. E é cromatográfico porque ele dá uma coloração diferente se o sangue está presente. Então, como que funciona? Tem lá a amostra de fezes, você pega esse bastão, insere esse bastão em 3 regiões diferentes do bolo fecal e coloca esse bastão aqui dentro. Agita, aqui dentro tem uma solução, essas fezes vão ser diluídas. E aí, você, junto com esse kit aqui, vem essa cartela, e dentro dessa cartela a gente tem essa caixinha. Nessa caixinha tem uma região aqui, onde você pinga essa solução, e essa solução ela vai escorrer para essa região aqui. E nessa região aqui, a gente tem anticorpos. Então, o anticorpo teste e o anticorpo controle.
que é para saber se o teste está funcionando adequadamente. No anticorpo teste, a gente tem anticorpo anti-hemoglobina. E no controle, a gente tem anticorpo contra alguma coisa que é extremamente frequente nas fezes, que é o controle positivo. Então, no ensaio, a gente sempre tem que ter a marcação do controle positivo. Isso garante que o teste deu certo, que ele está funcionando adequadamente. Se o controle apresenta-se apagado, aí a gente tem um teste que não está funcionando. E o teste, né, uma vez positivo, então se acender essa região, se aparecer coloração nessa região onde está o anticorpo teste, anti-hemoglobina, a gente vai ter, então, um teste positivo para presença de sangue nas fezes. Então, ele é relativamente bem simples de ser feito, uma vez que a gente tem uma amostra coletada de forma adequada. Ensaios coproparasitológicos para fazer análise de agentes patogênicos. Existem diversos tipos de ensaios, aí depende do tipo de micro-organismo que você está investigando, né? Então, aqui a gente tem protozoários, daí tem protocolo certo para trabalhar com as fezes para a gente identificar protozoários. Aqui tem alguns eumintos, então a gente pode identificar ovos desses eumintos nas fezes e a partir daí identificar qual tipo de parasita tem essa pessoa, né? E por aí vai. Então, existem diversos tipos de ensaios coproparasitológicos. Líquido cefalorraquidiano. Outro tipo de amostra que a gente pode coletar. Que a gente pode coletar, não. Que a gente pode analisar, receber no laboratório, né? De onde que ele é coletado? Então, da região lombar, cervical ou do ventrículo cerebral. Isso vai depender muito do quadro que o médico está querendo diagnosticar, né? O fluido líquido cefalorraquidiano, ele se espalha, então, ele é produzido lá nos ventrículos cerebrais, nas regiões dos epêndimas, né? E de lá ele flui através dos ventrículos, aqueduto cerebral, terceiro ventrículo, por toda a medula espinhal e sobe de volta pela medula espinhal para ser absorvido pelos aquedutos cerebrais. Eu esqueci o nome daquelas coisinhas lá. Não é aqueduto cerebral, mas enfim. Ele é reabsorvido nas regiões encefálicas. Então, ele percorre toda a região do sistema nervoso central, em torno do sistema nervoso central. Mas dependendo do tipo de análise, o médico vai solicitar a coleta cervical ou de ventrículo. Normalmente, a coleta da região lombar. Essa coleta é realizada por médico, né? Tem que ter uma sala própria para a realização dessa coleta, porque tem que ser um ambiente com contaminação controlada, porque você vai fazer um acesso em sistema nervoso central. Então, o paciente tem uma preparação toda também. E aí, as posições do paciente, né? Pode ser realizada essa coleta com o paciente sentado ou com o paciente deitado. Análises. Então, para que se coleta fluido ou líquido cefalorraquidiano? Para análise de acidente vascular encefálico. Então, uma vez que essa pessoa sofreu um acidente vascular encefálico, aparecerão hemácias nesse exame, não devem aparecer hemácias, porque a barreira hematoencefálica bloqueia a passagem de hemácias para o fluido cefalorraquidiano. Análise de meningite. Então, se a gente tem infecção que atingiu o sistema nervoso central, o número de células do sistema imunológico, a quantidade de proteínas e, eventualmente, a quantidade de bactérias vão aparecer, né, bactérias nessa amostra, dependendo do tipo de alteração. Doenças desmielinizantes. A gente tem uma alteração da composição do líquido devido a essas doenças desmielinizantes. E neoplasias de sistema nervoso central também, então, causam alteração do líquido cefalorraquidiano. Amostras, então, para exames bioquímicos, para exame bacteriológico e para análise de composição celular do fluido cefalorraquidiano. A gente também pode receber uma amostra de líquido sinovial, então a coleta é chamada de artrocentese.
também tem que ser coletado por um médico em um ambiente adequado, né? Porque a gente está acessando o interior da articulação. Levar uma bactéria para essa região e causar uma infecção é bem prejudicial, você pode causar uma degeneração articular, então tem todo um cuidado nesse tipo de coleta. O que se analisa, né? Processos inflamatórios ou processos infecciosos que podem estar acometendo a articulação. A maioria das vezes a gente fala de um processo inflamatório que está acontecendo ali. E eu não sei se vocês já tiveram uma alteração articular, e principalmente de joelho, dá um alívio tremendo quando é coletado o líquido sinovial. Porque quando a gente tem a articulação inflamada, a quantidade de líquido, claro, de edema, o edema escorre também para dentro dessa região. A gente tem a região inflamada, vasodilatação dos vasos, formação de edema que se acumula dentro da cápsula articular. E a cápsula articular, ela não expande muito. Então, a gente sente a pressão sobre o joelho fica rígido, fica difícil de mexer, fica dolorido. Uma vez que você remove o líquido inflamatório, nossa, o alívio é instantâneo. Então, você se sente muito melhor e muitas vezes essas drenagens sendo feitas de forma repetitiva acabam auxiliando no tratamento das alterações inflamatórias articulares. Líquido amniótico também pode ser coletado. Hoje em dia, guiado sempre por ultrassom, porque é perigoso, sim, fazer coleta de líquido amniótico, mas eventualmente teremos que, tem que ser feito, né? Então, é chamado de amniocentese. Quais tipos de análises que podem ser feitas, né? Então, diagnóstico pré-natal de doenças. Então, por exemplo, fibrose cística, anemia falciforme, talassemia, doença de Tay-Sachs. Coleta-se o líquido amniótico e ali dentro a gente tem células, né, do embrião, do feto do embrião, que a gente pode fazer a análise dessas células e identificar essas doenças pré-natais, doenças genéticas, né. Avaliação da maturidade fetal, então se esse feto atingiu determinado nível de desenvolvimento ou não, se já pode fazer, por exemplo, parto ou não. E análise de infecção intrauterina. Claro, porque acumulam-se bactérias nessa região e aí a gente coleta essa amostra e consegue fazer análise dessas bactérias, caso seja, se elas estão presentes. Também pode receber no laboratório líquidos acíticos, né? Acite é o nome que se dá ao acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Isso é chamado de ascite. Diversas causas levam a isso, como, por exemplo, insuficiência cardíaca direita, né, do lado direito do coração, como desnutrição, como parasitismo, pode levar a ascite, né? Não sei se vocês lembram, mas muito tempo atrás, a gente falava muito de barriga d'água. A barriga d'água se refere justamente a esse acúmulo de líquido na cavidade abdominal, do edema na cavidade abdominal. Líquidos pleurais e líquidos pericárdicos. Então, vírus, bactérias, eles podem se instalar nas pleuras e ou no pericárdio e causar alteração desse líquido que lubrifica essas membranas. Uma vez alterando esse líquido, aumentando a viscosidade dele, aumenta a aderência dessas membranas. Então, pode-se coletar esse líquido ou tem um acúmulo desse líquido, um aumento da produção desses líquidos, por inflamação, por exemplo, e aí coleta-se para ver qual que é a composição, o que a gente tem ali dentro, tá? Então, esse tipo de coleta é chamado de paracentese. Esses acúmulos de líquido ocorrem por inflamação ou infecção, e o que se analisa? A composição dele, né? Então, se a gente tem proteína ali, a proteína está relacionada a um processo inflamatório, se tem enzimas, e é o tipo de célula que está presente nesses líquidos. Células bucais, a gente está bastante familiarizado com isso, né, para análise de DNA genômico. E tecidos sólidos, então coletas amostras de biópsia, né. Trouxe como exemplo aqui, né, uma biópsia de mama para fazer análise de malignidade, se trata de um câncer de mama.
E isso está associado, sempre que a gente vai ter um tecido sólido, a gente vai fazer uma análise histopatológica do tecido ou imunohistopatológica, como, por exemplo, análise de presença de receptores estrogênicos na mama. Se a gente tem receptores estrogênicos nas células cancerígenas, a gente tem um prognóstico ruim aí para esse câncer, porque a malignidade dele é bastante alta, porque ele é responsivo a estrogênios, né? Esses materiais, eles podem, esses tecidos coletados, eles podem ser criopreservados, que é congelado, e aí a gente tem uma solução que se chama OCT, que é um congelante, onde você mergulha a peça coletada no OCT e coloca para congelar. E ele preserva muito bem essa estrutura externamente, sem alterar a sua conformação interna. Ou o tecido pode ser fixado quimicamente, como a gente acaba recebendo as amostras, normalmente fixadas em formalina. E aí, aqui só para ilustrar mesmo, eu trouxe para vocês uma análise de glândula mamária com imunohistoquímica, né? Então, sempre que vocês verem imagens de histologia, onde tem essas marcações marronzinhas aqui, mais escuras no tecido, significa que a gente usou uma imunomarcação. A imunomarcação é um anticorpo que é utilizado, que vai marcar determinada proteína, um anticorpo específico contra determinada proteína. Aqui, no caso, contra receptores de estrogênio. E aí, esse anticorpo marca a proteína. Esse anticorpo, ele tem na sua outra extremidade uma enzima, que converte uma substância cromogênica em cor quando a substância entra em contato com a enzima. Então, você vai lá, pega o tecido, joga o anticorpo vai fixar. Se a proteína estiver presente, lava a lâmina e daí coloca essa substância cromogênica. Ela vai reagir nas regiões onde está presente a proteína. E aí você cora a lâmina normalmente, com hematoxilina e eosina, por exemplo. E aí faz a análise da lâmina no microscópio. E aí a gente consegue identificar a presença ou não de determinada proteína na amostra. Então é bem interessante isso daí. Os pesquisadores biomédicos trabalham muito com esse tipo de análise imunohistoquímica, de imunofluorescência. É bastante interessante. Tranquilo, gente? Era isso hoje que eu tinha para mostrar para vocês. Relativamente bem tranquila essa aula. Peço que vocês entrem lá no fórum e respondam a questão. Tem uma questão bem simples lá, respondam a questão. E segunda-feira a gente tem outra aula daí. Tá bom? O tempo tá acabando. Ô, prof, deixa eu perguntar. Pergunta. Parece que quando vocês fazem, tipo, você vai gravar essa aula, você vai postar, ela fica livre só durante 24 horas, é isso? Não, fica no YouTube. Porque a de imagem, ela mandou que ia ficar só 24 horas. Eu não sei se tipo, cada professor coloca de um jeito. Você vai postar no YouTube mesmo? 24 horas é o funcionamento do fórum. Vocês têm 24 horas para responder o fórum. Para ganhar presença. Tá. Tá bom? Uhum. Então tá bom. Respondam lá o fórum, então, porque a presença a gente está contabilizando por lá. Tá bom. Então tá bom. Obrigada. Nada. Beijo, gente. Beijo, prof. Beijo, até. Beijo, prof. Beijo, gente. Tchau, obrigada. Tchauzinho.